pois bem, sejam bem-vindos ao Mitos e Verdades na sua primeira edição, hoje, segunda-feira, 15 de julho de 2024. Estamos cá para debater um tema pertinente, se não muito importante, como tem sido o apanágio do nosso programa. Nós tentamos trazer sempre temas importantes, pertinentes, para ajudar o telespectador a compreender melhor isso. Fazemos através da ajuda, a luxuosa ajuda, se me permitem usar a expressão, de nossos convidados. Temos estado a convidar várias personalidades ligadas a áreas de afins. Hoje, para não variar, temos cá três convidados, que é o pregador Daniel, o evangelista Samson e o sociólogo Walter. Eles que nos irão ajudar a perceber, a compreender, a destrinçar sobre a proliferação de falsos profetas na igreja atual. Quando dissemos falsos profetas, dissemos-lo não como uma forma de ofensa, ofender ou de assumir que esse seja o caso, que seja um caso de composição, como quer dizer que todo aquele que se denomina profeta ou pastor é falso. Não, longe de mim pessoalmente fazer isso ou agir de tal forma, mas porque onde existe o bem, compreendemos e assumimos que existe o mal, ainda que a física, por exemplo, diga que não existe frio, mas ausência de calor. Também alguns estudiosos, teólogos defendem, se calhar usando essa analogia da física, que não existe o mal, mas a ausência do bem. Nessa senda, podemos dizer que se há pastores bons, pastores genuínos e verdadeiros, então, pelo menos, para não assumir que há falsos, pelo menos há alguns que neles próprios há ausência dessas virtudes. A ausência da virtude do ser bom pastor, do ser bom profeta. Portanto, nós queremos compreender em termos teológicos, em termos religiosos, se nos permitem usar essa expressão, a partir de dois dos nossos convidados, que é o pregador Daniel e o evangelista Samson, mas também quisemos variar e trazemos o sociólogo Walter, que vai nos trazer a abordagem mais sociológica do assunto. Ele vai nos explicar porque que isto acontece, por exemplo, nos países subdesenvolvidos, em Moçambique, nomeadamente, e não noutros, Suécia, por exemplo, só para dar um exemplo. Ele vai nos trazer essa abordagem. Portanto, vou começar por cumprimentar os nossos convidados. Começo por si, o pregador Daniel. Como está? Como passou o fim de semana? Como é que foi a missa, o culto ontem? Em primeiro lugar, saudar a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer que mando um forte abraço a todas as famílias, todas as pessoas que nos assistem. E mandar um beijo para minha esposa, minha filha, dizer que vos amo muito. E saudar também ao amado Musa, ao sociólogo, evangelista, a toda a equipe. Dizer que a paz de Jesus seja com todos vós. Graças a Deus, a final de semana foi bom. Ontem estávamos no culto, a prestar culto ao nosso bom e maravilhoso Deus. E dizer que Deus que é bom, Ele sempre se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Obrigado e amém, pregador Daniel. Antes de passar para o evangelista Samson, porque o nosso colega Tchebere já está a passar aí as posições nas plataformas onde o querido amigo telespectador pode acompanhar o programa e deliciar-se do debate, que acreditamos que Deus vai colocar bênção, vai colocar bênção, como dizia neste programa, para que o debate seja mais frutífero. Dizia, podem nos acompanhar através das plataformas, que o nosso colega Tchebere já está a passar aí nos rodapés dos vossos ecrãs, mas também através da página do Facebook da Strong Life TV. Evangelista Samson, como está? Como é que passou o final de semana? Como é que foi o culto? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Primeiro quero agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade que me concede mais uma vez em vida
para estar aqui, para trazer o meu saber, pela misericórdia dele, à luz das Escrituras Sagradas. Saudar o meu amado pregador Daniel, o meu amado Walter, sociólogo, a ti, Musa Mohamed, apresentador, e toda a tua equipa. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente no nome de Jesus. E saudar também todos os telespectadores que nos veem de perto e de longe desse vasto, belo Moçambique. Dizer que foi um culto abençoado, onde estaremos a trazer lá a imagem de Deus, nós que fomos criados a imagem de Deus, que Deus, quando criou o céu e a terra, viu que a terra estava sem forma e vazia. E o homem sem Deus, ele é sem forma e vazio. Então foi um culto abençoado. Depois tive uma visita abençoada da família da minha esposa, onde estivemos lá a louvar o Senhor com canções gospel pela honra e glória de Deus. Muito obrigado. Obrigado nós pelo privilégio de ter-te cá no nosso programa, e digo isso em nome da vasta equipa a qual o evangelista acabou de mencionar. Agradeço o nome dessa equipa, que é composta por profissionais abnegados e focados no trabalho. Falo do Tcheberê, o famoso Tcheberê, o homem da trombeta. Quando o programa tende a acabar, o próprio Serafil. Temos aqui a nossa Câmara Humana, a belíssima Neima, o nosso colega Bakir, a Lucrécia, que é da produção, e o Fred. O Tcheberê já está a soprar aqui o Fred, não quer deixar que o amigo dele, o colega, fique de fora. O senhor Apsai também vai, um forte abraço, muito obrigado pelo apoio e o suporte que tem dado aqui a toda a equipe de trabalho. Vamos assim, sociólogo Walter, como está? Como é que passou o fim de semana? Não sei se o sociólogo é crente, é cristão, se for, como é que foi o culto, se não for. Quero cumprimentar os outros painelistas e ao pessoal lá de casa. Dizer que o fim de semana foi ótimo. Infelizmente não pude estar aí na igreja. No entanto, estive em casa a fazer outras atividades. De certa forma, agrega um valor, e creio que ler a Bíblia em casa pode agregar algum valor espiritual, né? Para quem não consegue estar no culto de domingo. Obrigado, e obrigado mesmo por nos dar esse privilégio de participar aqui no nosso programa. Eu vou começar contigo, pregador Daniel. Mas antes de ir à pergunta óbvia, que é sobre falsos profetas, eu estava aqui a dar um exemplo sobre a física que está falando que não existe frio, mas assim, ausência de calor. E alguns teólogos, alguns estudiosos, sei que diria eruditos nas matérias religiosas com quem tenho conversado, também explicam que não existe o mal, mas a ausência do bem nesse caso. Então, eu queria perceber de si, antes de entrarmos propriamente, ou no tema propriamente dito. Por exemplo, eu vou falar do Exército. O Exército tem patentes, né? Nós sabemos que meu pai, por exemplo, que foi militar, ele sempre ensinou-me isso. Tem major, tenente, não sei, essas patentes todas numa hierarquia, que existe também nos anjos, tem arcanjos, tem querubins, daí que se diga, por exemplo, que o Lúcifer, que é o Satanás, por exemplo, é superior a Miguel, por ele ser um querubim, se corrija-me se eu estiver errado, e Miguel ser um arcanjo. Também explica-se, nas minhas andanças, compreendi que explica-se que é por causa disso também que quando Miguel esteve a disputar sobre o corpo de Moisés, ao invés dele repreender diretamente ao Satanás, ele o que fez, na verdade, é recorrer a Deus e dizer que Deus repreenda-te, no sentido em que a explicação disso é de que, se calhar, é porque Miguel reconhecia que Lúcifer está uma patente acima dele, que é essa patente dos querubins. Então eu quero perceber como é que se chega à questão, por exemplo, de dizer que fulano é apóstolo, João é pastor, Musa é profeta.
Daniel é pregador, Samson é evangelista. Eu quero saber, isso é uma questão de hierarquia, quem assim coloca é Deus. Como é que isto funciona? Só para começar e para termos um ponto de partida. Antes de chegarmos nos profetas falsos, porque se há profeta falso, então há pastor falso, há pregador falso, se eu estiver errado me corrija. Como é que isso é feito? Como é que se organiza essa hierarquia? Como é que ela está organizada? E perdoa-me, uma pergunta muito longa. A Bíblia, ela nos mostra a existência de tem pastor, tem profeta, tem apóstolo, tem bispos, diáconos. E Deus, ele é um Deus organizado. O que está acontecendo atualmente é que as pessoas não seguem aquilo que está na Bíblia. A maneira como Deus organizou essa hierarquia na Bíblia. As pessoas não seguem. É por isso que hoje é fácil a pessoa acordar, abrir uma igreja, depois vai levar um título, vai se colocar, dizer eu sou apóstolo, sou profeta, sou pastor, sou isso, sou mais aquilo. Mas a pessoa, para ser apóstolo, ser pastor, ser bispo, isso é algo que o próprio Deus confere ao ser humano, a esse homem. Então, não é o homem que acorda e decide isso. Eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, mais aquilo. Porque nós temos o Espírito Santo. E, além do Espírito Santo, temos as Escrituras. Precisamos ver nas Escrituras. Porque na Bíblia, existe na igreja de Éfeso, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, temos lá a organização que tem pastores, profetas, bispos, temos aquela hierarquia. Então, isso de a pessoa acordou, tomou a decisão, sou isso, sou aquilo, perante Deus, isso é algo antibíblico, porque é Deus escreveu a pessoa, você é isso, você é aquilo. É Deus, sim. Obrigado, pregador Daniel. Eu iria fazer a mesma questão ao evangelista Samson. Como é que isto funciona? Nós, quando vamos falar de profetas, fazemos uma ligação com profecias. Quem traz profecias, por exemplo, Samuel. Samuel foi quem ungiu, foi quem Deus ungiu a Davi através dele, ou a explicação pode ser outra, mas ele era profeta. Depois sabemos que existem apóstolos, que são aqueles, por exemplo, seguidores de Jesus Cristo. Hoje em dia a Igreja Católica também considera Maria Madalena como apóstola dos apóstolos, por exemplo. Quer dizer, cada nome com a sua... Como é que isso funciona hoje? Quer dizer, nós vemos na igreja pastor, apóstolo, profeta, todos eles estão a liderar uma congregação. Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, se for a rastrear as Escrituras, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10 em diante, nós vamos encontrando lá, a Bíblia diz que Jesus indo ao alto, deu dons aos homens. Jesus ir ao alto, deu dons aos homens, uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista, outros como pastores e outros como doutores, biblicamente falando. E todos esses fazem parte do corpo de Cristo, servem para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses trabalham para a unidade da fé em Cristo Jesus. O que acontece é, cada um dali não tem quem é mais que o outro. Biblicamente falando, ali não tem quem é mais que o outro, não tem isso aí. Cada um, vê só a Bíblia diz, Cristo indo ao céu, deu dons aos homens. Então, cada um tem o seu dom, a sua vocação, que Deus chama que para uma especialidade, para ele trabalhar lá. O apóstolo não pode ter o dom ou se intrometer nas coisas do evangelista. O evangelista não pode isso, quer dizer, porque isso já cria uma confusão, biblicamente falando. E quando Jesus sobe, deu dons. Está a dar dons aos homens. Cada um, vamos supor, você é militar, você é isto.
Cada um tem a sua especialidade. Ninguém ali é mais que o outro. Exato. Todos nós aqui em Moçambique trabalhamos, temos médicos, temos professores, temos camponeses. Todos esses estão a trabalhar para o bem e o desenvolvimento de Moçambique. Ninguém está a trabalhar para mostrar que, não, todos estamos a trabalhar para todos nós estarmos bem, procurar estarmos bem. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Ok? Então, quero corrigir, porque hoje temos pessoas que hoje é pastor, amanhã é profeta, depois é apóstolo. Não temos respaldo bíblico. Qual é o fundamento bíblico que você vai me trazer à luz dessas escrituras que aconteceu isso com os apóstolos? Não existe. A pessoa, por si mesma, com um coração enganoso, 17 de Jeremias, diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e mais perverso, quem o conhecerá? Então, para dizer que o quê? Não existe Deus revogar o teu chamado para te dar um outro chamado. Não existe isso, biblicamente. Repara, os apóstolos foram apóstolos até morrer. Não houve substituição de nome, mas houve substituição quando houve perca de um apóstolo, foi levantado outro para cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Então, a falta, Oséias 4:6, diz que o meu povo perece, morre, por causa de conhecimento da palavra de Deus. O grande perigo que nós temos é a falta de conhecimento, a falta da verdade da palavra de Deus. Quando não há uma verdade, ela não é estudada minuciosamente e ela não é buscada em Deus, essa verdade, através de João 8:32, para que o homem esteja liberto deste engano. Então, encontramos pastores, profetas, apóstolos sem instrução, mas estão a liderar. Uma pessoa sem instrução não pode liderar uma igreja, porque não tem instrução. Por exemplo, o rei Salomão, quando Deus lhe pedisse, peça o que tu quiseres, o que ele pediu? A primeira coisa que ele pediu, a primordial, Senhor, peço sabedoria para poder dirigir o teu povo. Peço conhecimento para eu poder levar este povo a um porto seguro. Qual é? Te fazer te conhecer. Te fazer, primeiro, eu conhecer-te e fazer com que teu povo te conheça. A sabedoria. Para quê? Para que ele possa instruir aquele povo qual é o caminho viável, qual é o caminho adequado para que este povo possa prosseguir de uma maneira confiável, esperançosa e maravilhosa para a glória de Deus. É o conhecimento que ele foi pedir, que é a sabedoria. Agora, como é que eu tenho tanto poder, e este poder eu não consigo gerir o mesmo poder que eu tenho? Porque se eu tenho poder e não tenho conhecimento, este mesmo poder que eu tenho vai me matar. Por quê? Por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é que tem levar muitos membros, muitos supostos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, membros simples, entre outros, engrenarem por um caminho de destruição por falta de conhecimento da palavra de Deus. Cada um dentro, nós somos membros um do outro. Cada dom que cada um tem serve para a edificação do corpo de Cristo e chegamos à unidade da fé em Cristo Jesus, aonde neste corpo Cristo é a cabeça deste corpo, Deus é a cabeça de Cristo. Obrigado, evangelista. Muito obrigado mesmo por nos lembrar essa passagem sobre sabedoria. Faz lembrar também Provérbios 10, 20 ou 20, 10, se eu não me engano, que diz: The lips of the righteous teach as many, but fools die for lack of wisdom. Então, acho que é uma passagem muito interessante, numa altura em que na verdade, estamos nessas correrias de governar, não governar. Então, é muito bom mesmo que se busque sabedoria em Deus, além de qualquer outra coisa.
tudo que nós formos a fazer, na verdade, depende daquilo que Deus possa anuir a nós ou permitir que tenhamos, sobretudo, a sabedoria. Você, sociólogo Walter, não iria fazer a mesma questão, até porque me pareceria uma perca de tempo ou desperdício de esforço. Não, porque... sou todo. Não sou todo, mas porque também convidei-lhe, pensando numa outra forma de equilibrar o debate. Se quiser responder a pergunta, porém, poderá fazê-lo. Esta que eu fiz aos outros, mas depois desta, então, poderá responder a mim. O que acha que esteja a contribuir ou a ser o fator para a proliferação? Não vou dizer ainda de falsos profetas, mas a proliferação de profetas em Moçambique, por exemplo, particularmente. Como dizia, se quiser, primeiro pode responder a primeira pergunta, que é a que fiz aos primeiros dois convidados, depois responda a essa. Vou pedir que volte A fazer a pergunta. Eu quero saber muito mais era sobre as patentes, né? A hierarquia. Não é ok. verdade? Nós sabemos que, por exemplo, mesmo na questão angelical, nós temos... Há categorias Sim. estabelecidas. Então eu quero saber de onde parte, de repente a pessoa é pastor, outro vai nos dizer que é apóstolo, aquele diz que é... Parece-me que cada um decide e atribui-se. Eu não vou falar em termos teológicos da coisa, né? Sim. Mas olhar para aquilo que eu vejo uma observação assim não exaustiva da coisa, é que temos dois lados da moeda que tem acontecido. O primeiro é que temos alguns cidadãos ou indivíduos que podem acordar e grande parte deles, daquilo que eu li, eu já vivenciei e li um bocado sobre esse assunto, que, abrindo parênteses, não acontece só em Moçambique. E o que estamos a ver em Moçambique é só um pouquinho daquilo que já tem acontecido em várias partes do mundo, principalmente em lugares ou países desenvolvidos. É que a história começa sempre com uma revelação, um sonho, a maior parte das vezes, daquelas que eu vi, não estou a falar ao seu todo, mas daqueles que eu já ouvi falar, não vou aqui citar nomes, começam sempre com um sonho e a história parece ser sempre ela idêntica nos seus detalhes. Apareceu um anjo, este anjo convidou-lhe a observar determinados fenômenos, poderia estar em casa relaxado ou estar a assistir. De repente as paredes desaparecem, aparece lá o anjo, o leva e diz a ele que ele tem a missão de salvar as outras pessoas ou anunciar a palavra do Senhor às outras pessoas, né? Em Moçambique já ouvi 2 destes testemunhos de líderes grandes, né? Vamos assim dizer, ou líderes que têm mega televisões, né? Ou igrejas, ou teleigrejas, né? Igrejas que passam mais na televisão, ou têm televisão. É que a questão é, estes indivíduos, depois de algum tempo, abrem uma igreja e alguns não passam necessariamente pelo processo de formação teológico, ou seja, de forma simples, estamos a dizer, passar por uma escola em que vão aprender a Bíblia no seu todo, de forma a exercer com conhecimento. E, abrindo parênteses aqui, exercer com conhecimento, o próprio Jesus passou grande parte da vida dele, quando adulto, com os seus apóstolos, a ensiná-los acerca da Bíblia. Então, não é um erro alguém ir para passar por um curso teológico para aprender acerca da palavra do Senhor. Então, estes que passam por isso
abrem igreja, depois passam por aquele processo normal das assinaturas, de forma que seja credibilizado que o Ministério, que trata assuntos religiosos dê credibilidade ou que aceite que ele exerce essa função de pastor. Então, estas categorias, o próprio indivíduo pode se auto-intitular, se foi por esta via de um sonho, pode se autotitular porque ele não passou por nenhum processo de igreja, sequer passou por o processo normal de salvação, que é crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aceitar que ele carregue os seus pecados e que ele se torne nova criatura, como diz lá a Bíblia, no livro de João, todos aqueles que creram foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, este indivíduo passa direto, não passa por esse ritual de que todo cristão, independente de ele ser apóstolo, profeta, que categoria ele ter sido, ele tem que ser salvo. E o processo de salvação é idêntico para todos nós. É crer em Jesus Cristo. Certo. Então, este crer em Jesus Cristo, alguns pulam, já são apóstolos, já são pastores, já são... Então, todas essas coisas, alguns se autonomeiam, outros podem ser nomeados por alguém próximo dele. Então, vamos supor que estamos aqui juntos, já somos conhecidos, eu estou contigo durante algum tempo, então, eu digo, você já é um pequeno apóstolo, você já é um profeta, não sei. Então, o fato de você dizer que eu sou isso dá, de certa forma, uma credibilidade, e eu vou usando desse nome como profeta, como apóstolo, não sei quanto. De certa forma, não é o seu todo, como eu dizia, né? De certa forma, alguns são intitulados, ou se intitulam profetas e apóstolos, colocam esses cargos a partir desse processo que eu acabei de explicar. Obrigado. Não sei se foi muito exaustivo. Parece-me que fomos felizes, né? Ok, Eu depois então é a volto segunda assim, pergunta. A segunda, vou começar por si mesmo. Então, Ok. eu vou começar por dar um exemplo. Por exemplo, na religião islâmica, quando se fala de profecia, aqueles nabis, os profetas, termina-se Muhammad bin Abdullah, aquele conhecido que em termos de corruptela é chamado Maomé, erradamente. Então, ele é o selo da profecia. Não estou aqui a disputar crenças, estou a contextualizar. Então, se você é o selo da profecia, depois dele já não há profeta. Okay. Então, o profeta considera-se ele, se formos a fazer uma cronologia ou de reversão, pois Jesus Cristo, Ibrahim, que é Abraão, Moisés, esses todos são profetas. Sendo que a diferença é se um é profeta e mensageiro ou é simplesmente profeta, não sei se me entende. A diferença é somente essa, que nem todo profeta foi mensageiro, mas todo mensageiro foi profeta. Portanto, não há profeta depois dele, não é o que acontece entre nós. Ainda estamos para chegar no falso profeta, estamos ainda no profeta. Okay. Então, eu quero perceber o que é profeta na nossa atualidade. É aquele que tem capacidade de fazer profecias, quer dizer, adivinhações. Eu diria o seguinte: prever coisas que ainda não aconteceram. Íamos olhar bem para um tempo bem longínquo, né? Ou bem passado do passado, nesse sentido, pretérito mais que perfeito. Sim. Estaremos a dizer o seguinte: a primeira pergunta, antes de responder a tua pergunta da pergunta já agora, é que por que Deus colocou profetas? Para quê? Qual é o objetivo de termos profetas, né? Interessante. Então, eu acho que irmos por aí poderemos, de certa forma, ser felizes ou chegar a algum consenso ou algum ponto de concordância ou discordância, se assim for. É que, olhando um pouco para aquilo que a própria Bíblia diz, Deus trazia profetas para alertar
o seu povo sobre as suas decisões presentes, algumas até passadas, decisões tomadas, e o alertar de determinadas ações para o seu futuro, o futuro deste povo. Futuro deste povo, como também futuro deste homem, pode ser de alguém em particular. Então, este alerta servia de prumo para que este indivíduo não se desviasse da palavra de Deus, ou não se desviasse daquele que é o propósito de Deus para com sua vida. Então, estas profecias visavam mesmo a endireitar este povo, visavam mesmo a levar este povo a andar no caminho de Deus. Então, este era o objetivo do profeta. Então, se nós olharmos para a atualidade, e aqui abrimos parênteses, a questão de riqueza como tal, eu não, se estiver enganado, os pregadores e o pastor evangelista, desculpa, vão me corrigir. Não me lembro de alguma profecia de riqueza nesse sentido. Foi direcionado a algum homem, você vai ser rico, você vai ser isto, você vai ser aquilo. Este imediatismo, de certa forma, surge mais cá nas nossas sociedades, ou uma sociedade, vamos assim dizer, moderna, né? Que é uma sociedade corrida. Nós estamos mais preocupados em ter as coisas de forma imediata. É uma sociedade líquida, como diria um dos nossos sociólogos, né? Uma sociedade líquida em que as coisas são fluídas, as pessoas querem consumir as coisas de forma imediata. Então, este consumir de forma imediata criou, de certa forma, profetas que têm que responder a esta vontade de quem quer algo de forma imediata. Então, eu quero um carro, então eu tenho que profetizar para que você tenha um carro. Eu quero uma casa, então o profeta tem que responder consoante a esta necessidade. E o apóstolo Paulo, acho que estou muito bom de teologia, o apóstolo Paulo dizia que nos últimos tempos surgirão falsos profetas que falarão aquilo que agrada ao povo ou às pessoas que queiram ouvir, né? E a verdade, aquela que endireita, voltando para aquilo que eu dizia sobre o porquê de Deus ter colocado profetas, que endireita o povo sobre o caminho de Deus, como nós devemos estar perante Deus, ou o homem segundo Deus, vão criar como chão, né, nos ouvidos dessas pessoas, ao ouvirem a verdade, ao ouvirem que você está a roubar e isto é errado diante de Deus, você está a mantizar e isto é errado. Vai ser algo monótono para ouvir essas pessoas falarem sobre isso. Então, os tais falsos profetas, já agora indo em direção ao tema, vão mais por este caminho. Vão mais por este caminho, alegram as pessoas com o imediatismo que as pessoas têm na sociedade moderna. Obrigado, sociólogo Walter. Eu vou ao evangelista Samson, mas antes, porque o sociólogo Walter falou aqui de mediatismo, riqueza. Eu vou repetir aquilo que eu disse para contextualizar. E vou usar mesmo o exemplo do Islã. O Islã diz que os profetas, o selo da profecia é Muhammad. E porque falou de riqueza, por exemplo, Sulaiman, salam, que é Salomão, esse foi um profeta que foi rico. E quem lhe concedeu tal riqueza foi o próprio Deus, Allah subhanahu wa ta'ala. Nas igrejas também os pastores, apóstolos, desde já profetas, usam também muito esta figura de Salomão para chancelar a ideia de
de que as pessoas de que não há problema as pessoas irem procurar profecias ou mesmo a materialização dessas profecias que tenham a ver com riqueza, porque Salomão era rico, ele tomava o seu vinho ou qualquer coisa que ele tomava lá numa taça de ouro e etc, etc. Então eu queria compreender do evangelista Samson, e já mesmo indo direto ao tema, falsos profetas, o que é realmente um profeta, para depois dizermos o que é um falso profeta? É aquele que faz profecias. Quer dizer, um pastor que não faça profecias não pode ser profeta, não pode se auto-intitular, ou as pessoas não podem chamar ele de profeta. Qual é a particularidade? O que difere um profeta de um evangelista, de um pastor? Qual a especialidade dele? É fazer profecias e elas se concretizarem. Bem, muito obrigado. Profeta significa porta-voz de Deus. Profeta é porta-voz de Deus. O que faz um profeta? O profeta, ele recebe a mensagem de Deus e ele leva a mensagem, entrega ao povo tal e qual Deus lhe deu. Sem malabarismo, sem fazer cair pessoas, balabalá, cair, não. O porta-voz recebeu a mensagem de Deus, ele pega aquela mensagem, transmite tal qual ao povo de Deus, sem palhaçada, sem fazer adivinhações, e o povo de Deus recebe, assimila aquela palavra de Deus, e ele é abençoado através disso, porque recebeu a mensagem de Deus. O profeta, vou repetir, é um porta-voz de Deus. Ok? Como é que surge o falso profeta? O falso profeta surge por causa da barriga dele. O falso profeta vem por causa da barriga dele, por causa da fome. Nós estamos nos tempos em que as profecias que o meu irmão mais velho, Jesus Cristo, falou, eles estão a se cumprindo. A fome tem levado a se levantar muitos falsos profetas, a fome. E outra coisa é, o próprio diabo, Satanás, ele tem os seus que ele levanta, que estão nos púlpitos, nos altares, nas igrejas. Tome nota, família. Eu não estou a pluralizar e não estou a dizer que são todos. A maior parte dos profetas, eles vêm para trazer a mensagem não de Deus, mas uma mensagem dele, ou uma mensagem de adivinha. Por exemplo, a profecia que vem de Deus, ele vem para quem consolar, edificar a pessoa. A profecia tem um poder do quê? Consolar e edificar e trazer conhecimento a esta pessoa, uma profecia. A profecia não vem de que, ei, eu estou a ver o teu número do BI. Você nasceu no dia XXXXX. Não é isso aí. De repente você, no culto, já começa, vamos profetizar. Já é hora de profetizar a pessoa. Ei, Deus está a falar aqui. E de repente você vê, profetiza o outro agitador dele. Porque ele tem um agitador, que é o auxiliar ou quem dele, o que fica embaixo. Profetiza! E toma isto aí em conta da igreja. A igreja fica emocionada no entretenimento. O povo já fica, agora é a hora, vamos ver o poder de Deus agora. Agora as coisas vão acontecer. Está aí. O ele já começa, profetiza o homem de Deus, vai começar a profetizar o homem de Deus. Então, o que nós encontramos isso? São palhaçadas. São palhaçadas. São falta de conhecimento. E o profeta começa a dizer, você, este ano vai casar, vai ter filho. Você este ano vai subir do emprego, estou a ver. Você este ano vai isso. E o povo gosta
de ser enganado. Se tem uma coisa que o povo mais gosta, é de mentira do que da verdade. O povo gosta da mentira. E o profeta começa a fazer coisas que nem têm fundamento bíblico. Primeiro, em João capítulo 3, versículo 34, diz que aquele que é enviado de Deus fala as coisas que Deus o enviou. Não é uma coisa que eu pensei na cabeça, achei, e eu posso falar ali. Não. O profeta, ele tem que falar aquilo que está escrito na palavra. Toda profecia deve ser examinada à luz das Escrituras. Sabia disso? Toda profecia, alguém faz uma profecia, recorre à Bíblia. Por quê? Se você vai ver, por exemplo, em Romanos capítulo 15, vai lá encontrar, vai ver que a profecia, ela vai serve para consolar. E a profecia que é dada, ela fala das escrituras da palavra de Deus. Recorre-se às escrituras sagradas. Então, quando uma profecia, ela não tem fundamento da palavra de Deus, é um perigoso para a vida da pessoa. Porque mesmo o João 1 de Apocalipse vai dizer que ele recebe a revelação de Jesus Cristo. Recebeu a revelação. E essa revelação de Jesus Cristo, ela está carimbada na palavra. O próprio Paulo vai falar também em Gálatas 1, que ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, que é o quê? Que é a própria palavra de Deus. Profecias que recebeu da parte da palavra de Deus. E ele vai dizer mais. Em 1 de Gálatas vai dizer, se eu, Paulo, tivesse a agradar os homens, vê só, o profeta falso, a origem dele, ele está preocupado em se agradar a si mesmo e agradar os seus ouvintes. Está preocupado em agradar o povo. Não está preocupado em agradar a Deus e a sua palavra. Por isso que Paulo vai dizer, se eu estivesse a agradar aos homens, não seria apóstolo de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo trazia, ele trazia uma mensagem que tinha base escriturística. Depois Paulo vai dizer, se eu mesmo, Paulo, vos trazer, por exemplo, um ensinamento diferente daquele que foi dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que um anjo, ou ele mesmo, Paulo, trouxeste um outro evangelho fora daquele que Jesus Cristo ensinou, considerai anátema, amaldiçoado. Então, presta atenção, eu não posso me deixar levar pela emoção, pelo coração, eu tenho que me deixar levar pela palavra de Deus. E este caminho que o profeta está a envergar é um caminho de destruição, que aparentemente parece bom, mas leva a cova, porque Provérbio 14, 12 diz, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim é caminho de destruição. Então, os falsos sabem de que aqui, para entrar dinheiro, não são todos, existem grandes homens de Deus, e louvo a Deus por isso, grandes profetas, homens de Deus, apóstolos, homens de Deus, evangelistas, homens de Deus, pastores, homens de Deus, neste planeta Terra, neste Moçambique, doutores, homens de Deus, neste Moçambique existe. Mas eu estou a recorrer ao tema, e recorrendo ao tema, diz que não ouçam pregações, segundo o que diz em Jeremias, capítulo 25, 26, diz que não ouçam, nem a pregação deles, não ouçam, porque eles falam de adivinhações, eles adivinham, e a palavra vai dizer que nós não podemos dar credibilidade a esse tipo de adivinhação. Por quê? Porque eles falam de algo que procede do seu próprio coração, que vem do coração dele, não vem de Deus.
E se procede do coração dele, não vem de Deus. Logo, estamos em um perigo. Porque em 17 de Jeremias 4 diz: o coração do homem é o enganoso e mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, é um perigo. Em Salmo 94 vai dizer que os pensamentos do homem são vaidosos. Então, há que nós pautarmos por quê? Recorrermos sempre à palavra de Deus. Sempre recorrer o quê? A Bíblia Sagrada, para poder decifrar esses enigmas, decifrar isso que está a acontecer nos dias atuais, que temos curandeiros nos púlpitos, temos falsos profetas nos púlpitos, até a pregar supostamente a palavra de Deus. Eles começam bem, mas no meio eles distorcem aquilo que é a palavra de Deus. Isso para quê? Para ter mais status, mais fama, para lançar no Facebook, para lançar no status, ser visto. Ei, esse apóstolo, este profeta, esse faz acontecer. Sim, esse profeta pode fazer até, não é de admirar que Satanás se transfigura em anjo de luz, que seus ministros, os ministros de Satanás se transfiguram em anjos de luz, mas não são de luz. Aparentam, estão a fazer coisas para Deus, mas não é nada para Deus ali. Ali não tem nada de Deus. Então, eles usam um truque, sabendo, temos que iniciar assim, porque é um sinal dos cristãos. Mas depois, no meio, nós vamos distorcer para esses cair. Onde é que está que Jesus Cristo levou a camisola, derrubou toda a igreja a cair? Aonde está onde os apóstolos pegou a camisola dele e fez isto? As pessoas caíram de uma vez. Dizem que é unção. Meu irmão, o Espírito de Deus não te tira a capacidade de raciocínio. Você vê a pessoa começa a rebolar ali de qualquer maneira. Diz que agora todos já caíram ali. A pessoa começa a rir, unção de riso. Está onde na palavra de Deus prova biblicamente. Profetas ou apóstolos que estão a jogar futebol com os crentes. Futebol. É palhaçada. As pessoas dizem, está a rebolar a pessoa. O que é isso aí? Me traz fundamentos bíblicos. E muitas das pessoas, vou de repito dizer, muitas das pessoas, elas são enganadas por falta de conhecimento da palavra. Outras gostam de querer ser mentido pelo apóstolo, pelo profeta, pelo pastor, pelo evangelista, pelo doutor. Gostam, amam. O povo ama a mentira. Por isso que Jesus disse que eu vim para que são os meus me rejeitaram. Aí o profeta não vai pegar a mensagem de arrependimento na igreja. O falso profeta não vai pegar você que sabe que tem uma rouba no serviço, para de roubar. Você que sabe que tem uma amante, para de adulterar ou fornicar. Eles não pregam, a mensagem deles não é essa. O culto começa vamos supor, às 8, termina às 18. Que tempo é que aquela mulher vai ter para cozinhar para o marido? É falta de conhecimento, de sabedoria. Qual é o tempo que aquela mulher vai ter para fazer o jantar ou o almoço para o marido? Qual é o tempo? É preciso ter tempo, porque o marido pode dizer que a partir de hoje não vai mais para lá. E cria desordem, sim, no seio da igreja. Eu vou continuar porque tenho muita bagagem para exteriorizar, compartilhar com meus irmãos, para despertar-me a mim mesmo, edificar, e aqueles que estão do lado de casa, para dar espaço aos meus irmãos também, para dar o seu posicionamento, biblicamente falando. Obrigado. Obrigado, evangelista. Foi forte, eu não sei se realmente pode ser, porque o evangelista tem uma experiência nisso, que o povo gosta de ser mentido, como ele disse, mas também me parece que é porque o povo, desde o início, tem um certo fascínio para o espetáculo, para a magia. Quer dizer, eu não acredito que alguém possa ir a uma igreja onde não acontece esse tipo de coisa. Se alguém já vai para lá, é porque ele quer alguma resposta, e às vezes a resposta é acompanhada desse espetáculo que serve também para que a pessoa possa crer. Aquilo é como se
se fosse um amuleto, ou como é que posso dizer, não sei, mas para fazer a pessoa crer. Daí que nós costumamos ouvir entre amigos, vamos para aquela igreja, ali, lá as pessoas caem, o pastor lá é muito forte, então é muito forte nesse sentido de deixar cair as pessoas. Acho que é a natureza do povo, do ser humano. O ser humano sempre foi muito ligado, sempre teve fascínio ao espetáculo, à magia, ao impossível, daí que a própria magia seja parte do espetáculo até em televisões ou teatros desde há muito tempo. Vamos assim ao pregador Daniel, que é aquele que também interpretou Sonhos de Nabucodonosor, que era o rei. Será que ser profeta também tem a ver com essas coisas, de adivinhar, interpretar sonhos das pessoas? Quer dizer, sem isso você não é profeta, não. Porque, conforme disse aqui, o profeta é aquele que é admoestador. Admoestador é aquele que diz, como disse o sociólogo, que diz que isto sim, isto não, que é para manter as pessoas ou o povo na senda reta. Aquilo que Deus quer, que as pessoas vivam como código, né? Então, o profeta seria esse, aquele que admoesta, que aconselha, que proíbe as pessoas de fazer o mal e incentiva as pessoas a praticarem o bem. Hoje em dia não me parece isso que está a acontecer. O profeta tem que deixar cair pessoas. Se não caem pessoas, ninguém vai à igreja. Não há poder naquela igreja, ou unção, como disse muito bem o evangelista Samson. O que é que tem a dizer sobre isso? Profeta, vou usar a mesma definição que o Amado usou. Profeta significa porta-voz de Deus. Quando se fala de profeta é porta-voz de Deus. É alguém que recebe a palavra de Deus e entrega da maneira como recebeu a palavra do Senhor. Esse é o profeta. Agora, quando se fala de falso profeta, primeiro nós temos que entender que a palavra falso é quando nessa coisa, quando se diz que algo, isso aqui é falso, é porque não existe verdade nessa coisa. E se não existe a verdade nessa coisa, isso quer dizer que essa coisa é inválida, é uma coisa inválida porque a verdade não está nessa pessoa, ou não está naquilo ou nesse livro. Então, esse livro ou essa pessoa, perante os olhos de Deus, é uma coisa inválida porque a verdade não está nessa pessoa. Então, é por isso que falso profeta é alguém que traz uma mensagem que não é verdadeira, não é a palavra de Deus, não é o que está nas Escrituras. Então, esse é falso profeta. Por que é falso profeta? Por causa daquilo que está dentro da pessoa. Quando um homem é falso, é porque dentro dessa pessoa existe um espírito que não provém de Deus, é um espírito do diabo, ou é o próprio diabo. Por isso que Jesus, em João capítulo 8, ele vai dizer que vocês querem agradar o vosso pai, falando para os judeus, vocês querem agradar o vosso pai. Quem é esse pai? É o diabo. E o diabo, ele peca desde o princípio, ele foi homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. O diabo nunca se afirmou na verdade. Então, o falso profeta é um porta-voz do diabo, porque recebe as mentiras do diabo e entrega para o povo. Então, eu aconselharia as pessoas, a todos que frequentam igrejas, a fazerem análise através das Escrituras. Porque se apenas você frequenta uma igreja e não analisa aquilo que o pastor ensina, o apóstolo ensina, há uma grande probabilidade de você estar a frequentar uma igreja onde há falsidade, não há a verdade. Por isso o povo deve recorrer às Escrituras, porque os demônios hoje em dia estão atuando. E o objetivo dos demônios é arrastar pessoas para o inferno através desses ensinos. Obrigado ao pregador Daniel. Infelizmente o tempo em televisão é dinheiro e nunca é suficiente. Esses temas são muito
profundos e pertinentes que teremos que negociar mais uns 30 ou uma hora de tempo para ver se conseguimos. E a pedir assim, porque a bola já está desse lado, as últimas considerações, mas muito rápido mesmo, agradecer mesmo uma certa capacidade de síntese da sua parte, para ganhar tempo e conseguirmos últimas considerações, pregador Daniel. A dizer obrigado por essa oportunidade de estar aqui para compartilharmos a palavra do Senhor e aconselhar as pessoas que Deus, Ele é bom, é um Deus que não se esconde. Por isso que as minhas últimas considerações é que as pessoas possam recorrer às Escrituras, porque Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Obrigado, pregador. Vamos assim, evangelista Samson, muito rapidamente, últimas considerações, beijinhos, abraços e amassos, mas muito rápido mesmo. Perdoe-me por esta pressão, mas é porque eu também já estou a sofrer alguma pressão. Vamos entrar agora para o Hora 12, que é o nosso jornal da tarde de cada casa. O apóstolo Paulo vai falando lá no 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, disse para Timóteo: tu, desde a sua infância, sabes as sagradas escrituras que vão te tornar sábio, e para a salvação na fé em Cristo Jesus. Desde a sua meninice, que a palavra vai lhe tornar o que é sábio para a salvação em Cristo Jesus, não o homem. A palavra é que torna salvo, torna-te sábio e salva para a salvação em Cristo Jesus, não o homem. Quem salva é Deus por meio de Cristo Jesus. Então, aconselho os irmãos para ler, estudar as Escrituras, pedir a direção de Deus, para que Deus venha falar mais contigo através da sua palavra. Não depender só do homem, mas depender da fonte mais poderosa. Deixo beijos para minha querida e amada esposa, para meu filho Ter, Luana e Luna, e para os meus irmãos aqui uns abraços, e para toda a tua equipa, e para todo telespectador que teve a paciência de nos ouvir. Que Deus abençoe. Um forte abraço também para o meu amado pastor Rafael, que casou no sábado agora, entrou para o clube de casado. Muitos parabéns, que Deus abençoe a ti e a sua família, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, evangelista, e também aproveitar parabéns aqui ao pastor Rafael, que não lhe conheço, mas que seja feliz, que Deus possa abençoar o seu casamento. Sociólogo Walter, muito rapidamente, e desde já, perdão por não ter lhe concedido o tempo merecido, que merece, e fica a promessa que ainda esta semana teremos um outro tema de debate, gostaríamos de tê-lo aqui em casa. Últimas considerações, beijinhos, abraços, para quem é que vão? Só para terminar, dizer... O Banco de Moçambique não estuda moedas falsas para mostrar as verdadeiras. Ele mostra as moedas verdadeiras e a partir das moedas verdadeiras eu consigo distinguir que esta aqui não é verdadeira, esta aqui é falsa. Então, se é verdade, uma verdade é irrefutável. Então, a Bíblia diz isso. Buscar, ou seja, temos que aprender, ler, investigar, questionar. Não é mau questionar, é sempre bom questionar. Então, questione sempre e sempre busque questionar a Bíblia, questionar a palavra de Deus, porque a própria palavra nos responde, ela está aberta a ser questionada para responder e nos dar um conselho que nos vai levar a andar conforme a vontade do Senhor. Beijinhos e abraços para todo o pessoal lá de casa, em particular para os meus sobrinhos, Ayla, Isaac e Nerissa. Obrigado, sociólogo Walter. E gosto muito deste encerramento usado aqui pelo nosso convidado, sociólogo Walter, sobre a verdade. Vem-me à tona algumas conversas que tenho tido com alguns companheiros, amigos e colegas, que é sobre o peso nas línguas e nas palavras. Ele, quando fala de uma verdade irrefutável, eu recordo de uma palavra, por exemplo, na língua árabe, que é haq.
Haq é uma verdade, porém, nesta língua árabe não é uma verdade por si só, é uma verdade, como ele disse, irrefutável. Quer dizer, o peso nas línguas difere, se calhar, de língua para língua, e a língua árabe é uma das que traz essa nuance, essa vertente de dar o devido peso às expressões e palavras. Portanto, haq, que é a verdade irrefutável, procuremos sempre a verdade, embora alguns relativistas digam que a verdade é relativa, mas nós temos que, num certo contexto como este, por exemplo, de religião ou profecias ou falsos profetas, porque tem-se dito que, na verdade, os conhecereis através dos seus frutos. Portanto, tentemos buscar ou rogar a Deus para que nos dê alguma capacidade de discernimento, no mínimo, para que possamos, através dos frutos que eles nos vão mostrando, discernir se este é um falso profeta ou se é um profeta verdadeiro, se ele prega a mentira ou se prega a verdade, se prega o espetáculo, se pauta por aquele espetáculo de cai-cai, ou ele está para admoestar, ensinar e encaminhar as pessoas naquilo que é a senda reta. Eu também não vou perder a oportunidade que me é dada para mandar beijinhos aos meus filhos, Suleiman e Mariam. Um beijinho do vosso pai Kamusa Muhammad Ibrahim e outro forte beijo também para minha mãe Mariana Mandlat. Tenha bom trabalho e, porque sei que está aí a acompanhar, fique bem. E para os telespectadores, até amanhã, aqui, à mesma hora, neste que é o vosso programa Mitos e Verdades, na vossa casa Strong Life TV. Tchau, tchau.